Alguma vez você já se perguntou por que um homem escolhido por Deus caminha sozinho, sem amigos, nem relacionamentos estáveis? Hoje vamos explorar essa pergunta, mergulhando na ideia de que a solidão não é um castigo, mas um sinal de que Deus está preparando esse homem para um destino extraordinário. A solidão espiritual é muito diferente daquela imposta ou que se sofre por isolamento social. Quando falamos da solidão de um homem escolhido, referimos-nos àquele momento sagrado em que ele se afasta do burburinho do mundo para encontrar, na presença de Deus, a força e a clareza necessárias para enfrentar seu chamado. Não se trata de rejeitar os outros, mas de reconhecer que, às vezes, o melhor é afastar-se do barulho para poder escutar o que o Criador tem a dizer. Por que, então, Deus separa aqueles que estão destinados a grandes coisas? A resposta pode estar no processo de purificação. Ao se apartar, o homem se depara com suas próprias fraquezas, dúvidas e medos. É nesse espaço que acontece uma verdadeira mudança interna. Purifica-se o coração, fortalece-se a fé e consolida-se a dependência exclusiva de Deus. É como se, assim como um metal é submetido às chamas para ser refinado, o homem escolhido devesse passar por um processo de fogo espiritual que o torna mais resistente e autêntico. Existem teorias e afirmações, nem sempre comprovadas ao 100%, mas muito chamativas, que sugerem que a solidão intensifica a criatividade e o poder da mente. Alguns estudos em psicologia até indicam que, em períodos de isolamento, o cérebro pode alcançar estados de concentração e clareza excepcionais. Seria possível que Deus, em sua infinita sabedoria, também tenha previsto esse aspecto natural na transformação espiritual de seus eleitos? Talvez a resposta esteja nessa união misteriosa entre o divino e o humano, onde a solidão se converte no terreno fértil para o crescimento e a inspiração. Quando um homem escolhido decide se apartar para ouvir a Deus, inicia um processo de transformação pessoal que, embora doloroso às vezes, resulta em uma mudança radical de interioridade. Esse processo pode ser dividido em várias etapas, cada uma cumprindo uma função vital no desenvolvimento do caráter e da fé. Primeiro, vem a etapa do isolamento inicial. Nesse momento, o homem se afasta das influências mundanas, dos relacionamentos que podem distraí-lo e de tudo que o impeça de se concentrar no essencial. É um passo voluntário, frequentemente marcado pela sensação de desconexão com o mundo, mas também pela esperança de encontrar algo mais profundo. Depois, vem a fase de prova e purificação. Durante esse período, o homem enfrenta seus próprios medos, dúvidas e tentações. É aqui que o fogo espiritual atua como um agente transformador, queimando o que é superficial e revelando a essência do verdadeiro ser. Assemelha-se à poda que o jardineiro faz em uma planta para que ela cresça mais forte e frutífera. É um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Posteriormente, alcança-se a etapa do fortalecimento e renovação. Nessa fase, depois de superar as provas, o homem começa a experimentar um renascer espiritual. Sua dependência de Deus se torna mais profunda, e a fé se firma em cada aspecto de seu ser. É o momento em que se sente uma verdadeira transformação interna, em que as feridas cicatrizam e o coração se enche de uma paz e de uma convicção renovadas. Finalmente, manifesta-se o propósito. O homem, tendo sido moldado e refinado na solidão, surge preparado para liderar, ensinar e transformar o mundo ao seu redor. Seu caminho solitário se converte na base sobre a qual edificará um ministério poderoso, e sua experiência se transforma em um testemunho vivo da fidelidade e do poder de Deus. Algumas teorias modernas sugerem até que períodos prolongados de introspecção e isolamento podem potencializar a capacidade criativa e decisória do ser humano. Embora esses estudos não sejam conclusivos, eles coincidem
em que a solidão, quando vivida com propósito, pode ser a faísca que acende o fogo da mudança interior. Uma das grandes perguntas que surgem quando se analisa a vida de um homem escolhido é: por que, em meio a tantos relacionamentos e amizades, ele opta por caminhar sozinho? A resposta está na diferença entre depender dos outros e depender de Deus. Os relacionamentos humanos, por mais valiosos que sejam, podem tornar-se uma distração, uma âncora que impede o avanço em direção ao propósito divino. Quando nos apegamos demais ao que conhecemos, corremos o risco de ficar presos ao familiar, ao confortável, esquecendo que nosso chamado é algo muito maior e mais transcendente. A solidão, nesse sentido, é uma oportunidade para se libertar das correntes da aprovação humana e aprender a confiar plenamente na provisão e na orientação do Criador. Ao longo da história, muitos homens de fé tiveram de enfrentar o dilema de deixar para trás amizades e relacionamentos que, embora queridos, não estavam alinhados com seu destino. Esse ato de separação pode ser doloroso, pois implica abrir mão da segurança que os vínculos humanos oferecem. Entretanto, o que à primeira vista parece uma perda, transforma-se em um ganho espiritual. Abre-se o caminho para uma maior intimidade com Deus e forja-se um caráter resiliente diante das adversidades. É importante reconhecer que a decisão de caminhar sozinho não significa rejeitar os outros, mas entender que a verdadeira segurança não está nos relacionamentos terrenos, e sim na conexão com o divino. Os homens escolhidos aprendem a valorizar a companhia de Deus acima de tudo, e a partir dessa base, podem construir relacionamentos mais autênticos e significativos, fundamentados na fé e na verdade. Existem testemunhos de líderes que, ao se afastarem das distrações do mundo, conseguiram não apenas descobrir seu propósito, mas também inspirar outros a fazer o mesmo. Fala-se até de teorias que sugerem que, na era digital e da hiperconectividade, a solidão deliberada pode ser uma resposta necessária à saturação de estímulos, permitindo-nos redescobrir a essência de nossa identidade e missão. Uma das grandes certezas que encontramos nas Escrituras é que, em meio à solidão, Deus nunca abandona seus eleitos. Versículos como Isaías 411, 10 e Mateus 6, 33 nos asseguram que a provisão divina é constante, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desoladoras. Na vida de um homem escolhido, a solidão se transforma em um campo de treinamento no qual se fortalece a dependência de Deus. Assim como o maná caía todas as manhãs no deserto para sustentar o povo de Israel, Deus provê em cada momento de isolamento o necessário para que o homem siga em frente sem desfalecer. Essa provisão não se limita ao material, mas abrange o alimento espiritual, a orientação, a sabedoria e o consolo. Algumas pesquisas no campo da neurociência têm apontado que estados de introspecção e meditação profunda podem ativar áreas do cérebro ligadas à criatividade e à resolução de problemas. Ainda que esses estudos sejam controversos e não estejam totalmente confirmados, eles reforçam a ideia de que, na solidão, o ser humano se encontra em posição ideal para receber a inspiração divina e transformar sua realidade. Por isso, o homem escolhido não deve ver a solidão como falta ou vazio, mas como a oportunidade perfeita de experimentar, em primeira mão, o cuidado e a provisão de Deus. Nesses momentos, a dependência de relacionamentos humanos é substituída por uma confiança inabalável no Senhor, que supre cada necessidade e renova o espírito com seu amor eterno. Nem tudo é paz e tranquilidade no caminho da solidão. Ao se afastar do burburinho e dos relacionamentos que nos dão segurança, o homem escolhido enfrenta desafios internos e externos que podem pôr em risco seu compromisso com o propósito divino. As tentações são muitas. A dúvida, o medo, a tentação de voltar ao conhecido e ao confortável, e a influência do inimigo,
que busca semear incerteza no coração. Nesses momentos, é fundamental contar com estratégias espirituais que permitam superar os obstáculos. A oração constante, a meditação na palavra e a busca de momentos de silêncio e reflexão são ferramentas essenciais para manter o rumo. Além disso, é importante reconhecer que o processo de isolamento vem acompanhado de provas desenhadas para fortalecer a fé e lapidar o caráter. Existem relatos de homens que, em meio à solidão, enfrentaram tentações tão intensas que pareciam impossíveis de superar. No entanto, ao se apegar à verdade das Escrituras e à promessa de Deus, conseguiram sair mais fortes e transformados. Esse padrão se repete ao longo da história. Toda vez que o inimigo tenta desviar o homem escolhido, a fidelidade divina se manifesta, demonstrando que nenhum desafio é tão grande quanto a força de uma fé renovada. Algumas correntes de pensamento sustentam até que os momentos de maior escuridão antecedem a revelação de um propósito maior. Embora essas ideias possam soar controversas, elas nos convidam a refletir sobre o valor da perseverança e da confiança absoluta em que, apesar das dificuldades, Deus tem um plano perfeito para cada um. A história da fé e o relacionamento entre o homem e Deus são escritos nos livros sagrados e se refletem ao longo da história da humanidade. Desde os primórdios da existência até os dias de hoje, a solidão e o isolamento têm sido cenários fundamentais nos quais se forja o caráter e se revela a verdadeira intenção divina. É nesses momentos de aparente abandono que a voz de Deus se ouve com mais clareza, e o homem, ao se despir das distrações do mundo, pode compreender o verdadeiro sentido de seu chamado. Comecemos voltando aos relatos bíblicos, que nos oferecem exemplos vivos de como o afastamento do burburinho humano era, na verdade, uma preparação divina. Um dos exemplos mais claros é o de Moisés. Criado na corte do faraó, Moisés teve de enfrentar um destino muito diferente daquele da realeza egípcia. Quando Deus o chamou desde a sarça ardente, o homem escolhido foi arrancado do conforto e da segurança de seu ambiente privilegiado para adentrar o deserto, um lugar inóspito e cheio de desafios. Durante 40 anos, Moisés viveu nessa solidão que o preparou para libertar seu povo, transformando seu caráter e fortalecendo-o na fé. Aquela solidão não foi uma imposição arbitrária, mas parte do plano de Deus para purificar e capacitar o líder que conduziria os israelitas à liberdade. O relato de Moisés é apenas um, entre muitos. O profeta Elias, por exemplo, é outro personagem que se retirou a lugares desolados para encontrar Deus. Em momentos de crise e profunda angústia, Elias fugiu para o deserto, onde experimentou tanto a presença reconfortante quanto a dura prova do isolamento. A solidão de Elias se converteu no cenário em que sua missão foi redefinida, onde a voz de Deus lhe revelou novas instruções e lhe concedeu a força para enfrentar um reino que se havia desviado do caminho certo. Nesses instantes, a solidão deixou de ser um estado de abandono para se tornar um espaço sagrado de encontro com o divino. Outro caso paradigmático é o de João Batista. Conhecido por sua vida austera e sua mensagem de arrependimento, João escolheu viver em total separação das comodidades do mundo. Sua existência nos desertos da Judéia, longe das influências corruptoras da sociedade, permitiu-lhe manter uma pureza e uma intensidade espiritual que o transformaram no precursor do Messias. A solidão na vida de João Batista foi, sem dúvida, uma escolha consciente de viver de acordo com seu chamado, demonstrando que a verdadeira conexão com Deus se fortalece quando nos afastamos de tudo que pode ofuscar a luz divina. Esses relatos bíblicos não são meros episódios isolados, mas fazem parte de um padrão recorrente. A separação do homem escolhido antes que seu propósito se manifeste. O deserto, em várias ocasiões, surge como a imagem perfeita da solidão espiritual.
É um lugar onde o conhecido se desvanece e onde a dependência do material se reduz a zero, restando apenas espaço para a dependência do divino. Os israelitas, ao serem libertados do Egito, se encontraram em meio a um deserto árido, um território sem comodidades, mas cheio da promessa de uma nova terra. Essa experiência de solidão coletiva foi a semente da transformação espiritual que, ao longo do tempo, os levou a desenvolver um relacionamento único e profundo com Deus. Se, por um lado, os relatos bíblicos nos dão uma base sólida sobre a importância da solidão, é interessante observar como esse conceito se reflete na história e na experiência humana ao longo dos séculos. Na Idade Média, por exemplo, muitos monges e eremitas optaram por se retirar às celas solitárias em mosteiros ou na natureza. Esses homens, afastados do mundo e de suas vaidades, se dedicavam à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras. Para eles, a solidão era sinônimo de liberdade interior, de um espaço sagrado onde podiam ouvir a voz de Deus sem interferências. A tradição eremítica deixou um legado inesquecível na espiritualidade cristã, demonstrando que o afastamento do barulho mundano é fundamental para atingir um estado de conexão divina. Além disso, em épocas mais recentes, mesmo em contextos em que a tecnologia e a hiperconectividade parecem eliminar a possibilidade de isolamento, encontramos exemplos de homens que optaram pela solidão para renovar seu espírito. Líderes espirituais, escritores e artistas têm manifestado que os momentos de introspecção profunda são essenciais para a criatividade e a transformação pessoal. Alguns psicólogos modernos apontam que períodos de solidão controlada podem induzir estados de alta concentração e permitir a resolução de conflitos internos que, de outra forma, permaneceriam reprimidos em meio ao caos social. Embora essas teorias possam parecer novas ou até controversas, na verdade, elas se alinham com a sabedoria ancestral que encontramos nas páginas da Bíblia. O silêncio e o isolamento podem ser a chave que abre a porta a uma compreensão mais profunda da vida. Outra forma de entender esse contexto histórico é por meio do contato com as culturas e tradições de outros povos. Em algumas culturas orientais, por exemplo, o retiro e a meditação são considerados práticas essenciais para alcançar a iluminação. Embora os contextos religiosos e filosóficos sejam diferentes, existe um ponto em comum: a crença de que o distanciamento do burburinho social permite que o indivíduo descubra sua verdadeira natureza. Esse paralelo nos convida a refletir sobre como, em diferentes épocas e lugares, a solidão foi vista como um caminho para o autoconhecimento e a transformação espiritual. Do mesmo modo, na literatura e na filosofia ocidentais, o tema da solidão foi tratado como um estado que pode ser tanto um fardo quanto uma bênção. Escritores como Henry David Thoreau, em sua obra Walden, descrevem a experiência de viver sozinho na natureza como uma forma de encontrar a verdade e de se reconectar com o essencial da vida. Thoreau argumenta que a solidão permite ver o mundo com novos olhos e descobrir aspectos de si mesmo que ficam ocultos na rotina diária. Embora sua perspectiva não seja exclusivamente religiosa, sua mensagem ressoa profundamente com a ideia de que a verdadeira sabedoria se encontra na capacidade de estar só e em paz consigo mesmo. No contexto do mundo moderno, marcado pela constante conexão digital e pela instantaneidade da comunicação, a solidão adquire uma dimensão ainda mais significativa. Muitas vezes, a multidão virtual nas redes sociais e a interação incessante online podem criar uma sensação de vazio e de desconexão real. Apesar de ter centenas ou até milhares de amigos no mundo digital, o sentimento de solidão pode persistir, pois o que falta é essa relação íntima e profunda consigo mesmo e, sobretudo, com o divino. Nesse sentido, a experiência de caminhar sozinho não deve ser interpretada como uma condenação ou um isolamento imposto,
mas como a oportunidade de encontrar, no silêncio, um espaço para a verdadeira comunhão com Deus. A história da solidão também se relaciona com processos naturais de transformação. Se olharmos para a natureza, notamos que muitos processos de crescimento e renovação acontecem na aparente quietude. Uma semente, enterrada na terra, passa por um período de escuridão e aparente inatividade antes de germinar e se tornar uma planta robusta. Esse ciclo natural é uma metáfora poderosa do processo de transformação espiritual que o homem escolhido vivencia. Durante esses momentos de escuridão, o que parece ser ausência de vida é, na realidade, o prelúdio de um crescimento extraordinário. Assim, a solidão se transforma no terreno fértil, onde se cultiva a semente da fé, da esperança e da renovação. O relato bíblico da travessia no deserto, por exemplo, não se refere apenas a uma experiência de carência, mas também a um processo no qual a dependência de Deus é fortalecida dia após dia. Todas as manhãs, o povo de Israel despertava para encontrar o maná, um alimento milagroso que caía do céu, lembrando-lhes a fidelidade e a provisão constante do Senhor. Essa imagem é especialmente poderosa, pois ilustra como, em meio à solidão e à incerteza, Deus provê de modo milagroso, transformando o que parecia uma situação de abandono em uma experiência de esperança e renovação. Nas palavras dos profetas e dos sábios, somos lembrados de que a solidão é um espaço para a reflexão, para a limpeza da alma e para a renovação dos propósitos divinos. Não é por acaso que em muitos salmos se mencione a importância de buscar refúgio em Deus em momentos de angústia e solidão. Esses textos convidam o crente a não temer o isolamento, mas a vê-lo como o prelúdio de um encontro transformador com o Criador. Algumas correntes de pensamento contemporâneas defendem que a solidão, longe de ser um estado negativo, pode atuar como catalisador da criatividade e da inovação pessoal. Estudos no campo da neurociência apontam que períodos prolongados de introspecção podem induzir estados mentais que favorecem a geração de ideias originais e a resolução de problemas complexos. Embora esses achados pareçam mais ligados à psicologia moderna do que à teologia, ambos os campos concordam que o distanciamento do barulho cotidiano permite que a mente se clareie e se concentre no essencial. Para o homem de fé, essa clareza mental se traduz em uma conexão mais profunda com Deus, permitindo-lhe receber mensagens e direções que, em meio ao burburinho, ficariam obscurecidas. Outro aspecto interessante do contexto histórico é a forma como diferentes culturas interpretaram a solidão. Nas culturas mediterrâneas, por exemplo, o retiro pessoal foi valorizado como forma de alcançar sabedoria e autoconhecimento. Desde os tempos dos antigos filósofos gregos, ensinou-se que o tempo a sós é fundamental para o crescimento pessoal. Essa visão foi transmitida ao longo da história, demonstrando que a busca da verdade interior é um caminho que muitas vezes exige deixar para trás a companhia constante dos outros para mergulhar em si mesmo. No mundo cristão, o testemunho da solidão foi reiterado por inúmeros santos e místicos. A tradição dos eremitas, que se retiravam para viver em cavernas e regiões afastadas a fim de se dedicar completamente à oração, é um exemplo contundente de que o isolamento pode ser o prelúdio de uma transformação profunda. Essas experiências não apenas se relatam em textos religiosos, mas foram vividas e documentadas por aqueles que encontraram no retiro a chave para uma maior intimidade com Deus. A vida desses homens e mulheres mostra que a solidão, longe de ser uma condenação, é um caminho de libertação e de renovação do espírito. A conexão entre a solidão e a história da fé se reforça ao observarmos os momentos de crise e de mudança na história. As épocas de transformação social e espiritual muitas vezes são acompanhadas por períodos de isolamento
ou de afastamento das normas estabelecidas. Grandes movimentos de reforma e renovação espiritual, como a Reforma Protestante ou o Renascimento, germinaram em ambientes em que líderes e pensadores se separaram das estruturas tradicionais para buscar novas formas de compreender a verdade. Esse padrão histórico nos recorda que, às vezes, a única forma de gerar uma mudança verdadeira é afastar-se do caminho comum e adentrar territórios inexplorados, tanto no âmbito espiritual quanto no intelectual. Em resumo, o contexto bíblico e histórico nos oferece um panorama amplo e enriquecedor sobre o papel da solidão na vida do homem escolhido. Desde os relatos sagrados de Moisés, Elias e João Batista, até as vivências dos eremitas e os ensinamentos dos grandes filósofos e líderes espirituais, descobrimos uma mensagem clara. O afastamento do mundo e a busca de um encontro íntimo com Deus são passos necessários para atingir a verdadeira transformação. É nesse espaço de aparente vazio que se cultiva a fé, purifica-se a alma e se revela o plano divino para cada um de nós. A solidão, nesse sentido, não deve ser vista como rejeição ou isolamento imposto, mas como um processo de crescimento pessoal e espiritual. É o terreno em que se semeia a semente da fé e onde, com tempo e dedicação, essa semente floresce em uma vida cheia de propósito e clareza. Ao compreender que o isolamento é, na verdade, um chamado a aprofundar o relacionamento com o divino, cada homem escolhido pode ver em sua solidão a oportunidade de se reinventar e de se preparar para cumprir um destino extraordinário. Hoje, em um mundo saturado de informação e de conexões superficiais, o ensinamento dos antigos ganha maior relevância. O convite a se retirar, a meditar em silêncio, a desconectar-se do que é trivial para se reconectar com o que é essencial, é um chamado à autenticidade. Os exemplos históricos e bíblicos nos mostram que não há nada mais valioso do que a capacidade de estar só, de ouvir a voz interna e de permitir que a sabedoria divina se faça presente em cada recanto do ser. Por isso, ao olhar para o passado, encontramos não apenas relatos de solidão, mas testemunhos de fé e transformação. A experiência dos israelitas no deserto, a vida dos profetas e os movimentos espirituais que surgiram em tempos de crise nos falam de uma verdade universal. Que na quietude e no isolamento se esconde o segredo para alcançar uma conexão genuína com Deus e para descobrir o verdadeiro significado do nosso chamado. Uma das grandes perguntas que surgem quando contemplamos a vida de um homem escolhido é: por que ele caminha sozinho? Por que, em um mundo tão cheio de relacionamentos, esse homem abre mão da companhia de amigos e conhecidos para se lançar a um caminho de isolamento? A resposta, como vimos, está no profundo processo de purificação, refinamento e alinhamento com o propósito divino. A história da fé nos ensina que, em meio à escuridão, a luz de Deus brilha com mais intensidade e que cada experiência de isolamento é, na verdade, uma oportunidade de crescer, aprender e se aproximar do Criador. O contexto bíblico e histórico se revela, assim, como uma fonte inesgotável de sabedoria que nos convida a ver a solidão não como um castigo, mas como a antessala de uma transformação que, passo a passo, nos conduz ao cumprimento do nosso destino divino. A experiência de homens como Moisés, Elias e João Batista, bem como a dos eremitas, dos grandes reformadores e de tantos outros ao longo dos séculos, nos mostra que a solidão é o palco onde Deus molda o caráter e revela sua vontade. Em um mundo que grita para que estejamos sempre conectados, a quietude do isolamento pode parecer estranha ou assustadora, mas é precisamente nessa pausa que encontramos a voz suave e firme do Criador, convidando-nos a um relacionamento mais profundo e a um propósito que transcende o ordinário. Assim, o contexto bíblico e histórico ilumina o significado da solidão como parte do caminho do homem escolhido.
Cada relato, cada testemunho, confirma que existe algo sagrado e transformador no ato de se retirar, de buscar o deserto interior onde a alma se encontra com Deus. É nesse encontro que as fraquezas são expostas, a fé é refinada e o chamado divino se torna claro como nunca antes. O homem escolhido sai dessa experiência não apenas fortalecido, mas pronto para impactar o mundo ao seu redor com uma mensagem que ecoa poder e verdade. Ao entendermos a profundidade desse contexto, percebemos que a solidão na vida do homem escolhido não é um fim em si mesma, mas um meio de purificação e descoberta. É o momento em que o supérfluo é descartado e em que as distrações se calam, deixando espaço para que a voz de Deus ressoe de forma inequívoca. E quando esse homem retorna à convivência com os outros, ele não volta o mesmo. Ele carrega consigo a marca do encontro com o sagrado, a convicção inabalável de que sua missão tem origem divina e de que nenhum obstáculo pode suplantar o que Deus lhe confiou. Em conclusão, a história, as escrituras e os exemplos vivos de inúmeros homens mostram que a solidão é parte essencial do processo de crescimento e de preparação para grandes missões. Longe de ser uma punição, ela é a prova de que Deus escolhe preparar seus servos no silêncio, no isolamento e no fogo purificador das provações, para que, quando chegue o momento de agir, o façam com a segurança de quem não deposita sua confiança nos homens, mas em Deus. Ao assumir esse caminho de solidão, o homem escolhido se torna um instrumento poderoso nas mãos do Criador. Sua vida, forjada no silêncio e na intimidade com o Altíssimo, resplandece como um farol, guiando outros a enxergar que o verdadeiro sentido da existência não está nas vozes do mundo, mas na voz daquele que dá significado a tudo. A seguir, nos próximos parágrafos, mergulhamos nos testemunhos e exemplos históricos de homens que abraçaram a solidão, confirmando que esse é o caminho da transformação interior e do cumprimento do chamado divino. Ao longo da história, numerosos homens deixaram sua marca no mundo, não apenas por suas conquistas visíveis, mas pelo caminho solitário que escolheram trilhar para alcançar uma transformação interior e um propósito maior. Esses testemunhos não se limitam às páginas da Bíblia, mas se estendem por toda a história, em relatos de líderes, místicos e figuras da vida moderna que descobriram que caminhar sozinho pode ser o catalisador de uma fé inquebrantável e de um caráter forjado no fogo da adversidade. Desde os tempos antigos, a narrativa bíblica nos oferece exemplos claros de homens escolhidos por Deus que, antes de cumprir seus destinos, vivenciaram longos períodos de solidão e isolamento. Vejamos, por exemplo, Moisés. Embora tenha sido criado na opulência do palácio egípcio, a vida de Moisés deu uma guinada radical quando foi chamado por Deus desde a sarça ardente. Esse encontro o obrigou a abandonar o conforto que conhecia para adentrar o deserto. Durante 40 anos, Moisés enfrentou a solidão do deserto, um ambiente inóspito e repleto de desafios que acabou se tornando o cenário perfeito para que seu caráter fosse refinado e para que Deus moldasse nele as qualidades de um líder capaz de libertar seu povo. A solidão de Moisés não foi um castigo, mas a ferramenta com que Deus o preparou para uma missão extraordinária. Outro relato, que ecoa na memória de quem busca inspiração, é o de Elias, o profeta que se refugiou em lugares desolados para encontrar a voz de Deus. Em momentos de profunda angústia e quando as circunstâncias pareciam transbordar em desespero, Elias optou por se retirar a espaços solitários. Nesses momentos, defrontou-se com suas próprias fraquezas e, ao mesmo tempo, descobriu a força da presença divina. Sua experiência mostra que a solidão, embora às vezes dolorosa, pode ser o lugar onde se plantam as sementes de uma mudança radical, fazendo emergir das profundezas da alma uma fé renovada que o impulsionou a enfrentar reinos e desafiar sistemas corruptos.
João Batista é outro exemplo emblemático de um homem escolhido que abraçou a solidão como parte essencial de seu ministério. Viveu às margens do Rio Jordão, longe das tentações e luxos do mundo, e se dedicou inteiramente a preparar o caminho para a vinda do Messias. Sua vida austera e sua mensagem de arrependimento inspiraram multidões, e sua decisão de viver em um ambiente solitário permitiu-lhe manter uma pureza de propósito que poucos podem imaginar. João Batista nos ensina que, às vezes, a verdadeira força se cultiva na separação do superficial, permitindo que a voz de Deus ressoe com total clareza no coração. Mas não é só nas páginas bíblicas que encontramos exemplos de homens que caminharam sozinhos. A história da fé se enriquece com as vivências de monges, eremitas e místicos que, ao longo dos séculos, escolheram se isolar em celas, cavernas ou espaços remotos para se dedicar à oração e à meditação. Na Idade Média, a figura do eremita tornou-se sinônimo de sabedoria e busca espiritual. Homens que, deixando para trás o burburinho das cidades e as tentações do mundo, encontraram na solidão a oportunidade de descobrir as verdades mais profundas da existência. Esses homens, cujos nomes muitas vezes se perderam no tempo, deixaram um legado de humildade e de comunhão íntima com o divino. Seu exemplo continua sendo fonte de inspiração para quem hoje busca no silêncio uma resposta às inquietações da alma. Em tempos mais recentes, surgiram inúmeras figuras do evangelismo e da liderança cristã que se destacaram por escolher o caminho da solidão como etapa crucial na formação espiritual. Billy Graham, por exemplo, é um desses homens escolhidos, cuja vida foi marcada por momentos de intensa solidão. Conhecido por seus sermões apaixonados e por sua capacidade de alcançar o coração de milhões de pessoas, Graham não era alheio aos períodos de retiro e reflexão que consolidaram sua fé. Em diversas ocasiões, em meio às exigências de um ministério que o levou a viajar pelo mundo, Billy Graham encontrou refúgio na intimidade da oração e do estudo bíblico. Essas experiências não apenas renovavam seu compromisso com Deus, mas também lhe permitiam oferecer uma mensagem clara e transformadora para quem buscava direção em meio à confusão e à superficialidade da vida moderna. O testemunho de Billy Graham nos lembra que, embora o mundo atual valorize a conexão constante e a comunicação ininterrupta, há momentos em que a verdadeira transformação se forja no silêncio. A solidão, para Graham, era um espaço onde ele podia se encontrar consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Nesses instantes de retiro, surgiam as ideias que mais tarde se converteriam em mensagens poderosas de fé, capazes de inspirar gerações inteiras. Seu legado nos ensina a não temer o isolamento, mas a abraçá-lo como etapa necessária para crescer em sabedoria e força. Além desses exemplos bíblicos e contemporâneos, a história nos proporciona inúmeros testemunhos de homens que, em diferentes culturas e contextos, optaram pela solidão como meio de alcançar a iluminação e a verdade interior. Pensemos, por exemplo, em figuras da filosofia oriental. Grandes mestres do budismo e do taoísmo enfatizaram a importância do retiro e da meditação na solidão como caminho para a compreensão do universo e de si mesmo. Embora suas crenças e práticas difiram em muitos aspectos da tradição judaico-cristã, o princípio é semelhante. Afastar-se do barulho do mundo permite que a mente se torne clara e que o espírito se eleve a um nível de consciência superior. Até mesmo na literatura e nas artes, a imagem do homem solitário foi usada para simbolizar a luta interna e a busca da verdade. Escritores como Henry David Thoreau, em Walden, retrataram a experiência de viver isolado na natureza como um ato de rebeldia contra a superficialidade da vida moderna. Thoreau morou em uma cabana na floresta durante alguns anos, onde descobriu que a solidão lhe permitia mergulhar nos mistérios da existência e se conectar com uma realidade mais profunda e autêntica.
Seu relato não é apenas um convite à introspecção, mas também uma prova de que, no silêncio, encontra-se a essência do que somos. Por outro lado, a era moderna viu surgir numerosos líderes empresariais, criativos e pensadores que confirmam a hipótese de que a solidão pode ser um motor potente de inovação. Em um mundo que valoriza a hiperconexão, muitos reconhecem que os momentos de isolamento são os que permitem desenvolver ideias revolucionárias e tomar decisões acertadas. Embora esses exemplos venham de âmbitos diferentes do espiritual, sua experiência ressoa com a ideia de que a desconexão do rotineiro e do imediato é fundamental para alcançar níveis mais altos de criatividade e reflexão. A experiência pessoal de muitos líderes cristãos contemporâneos também contribui para esclarecer esse fenômeno. Em diferentes entrevistas e testemunhos, vários pastores e evangelistas compartilharam que houve momentos em que se sentiram sobrecarregados pelo barulho do mundo e pelas expectativas da sociedade. Foi nesses momentos de solidão, longe da multidão e das pressões externas, que descobriram a verdadeira voz de Deus. Essas histórias, embora às vezes transmitidas de maneira informal, em conferências ou encontros de fé, formam um corpo de evidências vivas de que a solidão é, de fato, uma ferramenta poderosa para a transformação espiritual. Por exemplo, certo pastor reconhecido de uma igreja mega digital relatou como, em meio a uma campanha de grande alcance e a avalanche das redes sociais, decidiu se desconectar durante vários meses para voltar a se concentrar na oração e na leitura da Bíblia. Durante esse retiro forçado, ele confessou ter descoberto facetas de si mesmo que jamais imaginara, e seu ministério transformou-se radicalmente ao retornar. Esse testemunho se repete inúmeras vezes. Em momentos de pausa, quando as distrações se dissolvem, a alma se abre para receber revelações que no caos do dia a dia ficariam ocultas. Ao longo da história, muitos homens escolhidos tiveram de tomar decisões difíceis, que implicaram romper relacionamentos ou deixar ambientes confortáveis para seguir um caminho de fé que exigia compromisso total. Essas escolhas, embora dolorosas em curto prazo, mostraram-se fundamentais para formar líderes capazes de inspirar e transformar os demais. A separação do conhecido, ainda que às vezes vista com desconfiança por amigos e familiares, é, na realidade, a chave para desenvolver uma identidade sólida e uma conexão autêntica com Deus. Não podemos esquecer ainda os testemunhos de quem viveu a experiência do exílio voluntário. Figuras como Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor durante a Segunda Guerra Mundial, optaram por se afastar de uma sociedade corrupta e violenta para viver e atuar em espaços de resistência espiritual e moral. Bonhoeffer, por meio de sua vida e obra, demonstrou que a solidão e o retiro podem se converter em armas poderosas contra a injustiça, permitindo a ele e a seus seguidores manter uma integridade e um compromisso com a verdade que inspiraram gerações posteriores. Sua história é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, caminhar sozinho pode ser o caminho para preservar a fé e a esperança. Outra figura que merece menção é a do místico São João da Cruz, cujos escritos e poemas continuam a ser fonte de inspiração para quem busca entender o mistério da união com Deus. São João da Cruz, após vivenciar a experiência da noite escura da alma, encontrou na solidão e no silêncio o meio de alcançar uma comunhão tão profunda com o Criador que suas palavras ecoam ao longo dos séculos. Sua obra, Noite Escura da Alma, descreve, com sensibilidade única, como o afastamento do mundano permite que a luz divina brilhe com maior intensidade, revelando a beleza oculta no que aparenta insignificância. Esse testemunho místico soma-se à longa lista de exemplos que confirmam que a solidão é, na realidade, o cenário privilegiado para a transformação interior.
Mesmo em tempos de modernidade tecnológica, quando a instantaneidade e a conectividade parecem ter eliminado a possibilidade de um verdadeiro retiro, encontramos exemplos de homens que decidem vivenciar momentos de isolamento para redescobrir sua essência. Alguns empreendedores e formadores de opinião admitem que, apesar de estarem sempre conectados, necessitam de períodos de total desconexão para pensar com clareza e reinventar seus projetos. Essas experiências, embora por vezes sejam interpretadas como modismos, refletem uma verdade ancestral. No silêncio, cultiva-se a criatividade. Na solidão, encontram-se as respostas para perguntas que o barulho do mundo não permite formular. Os testemunhos se multiplicam quando revisamos a obra dos grandes evangelistas do século passado. Homens que, em meio a amplas viagens e à exposição midiática, escolheram ter momentos de retiro. A experiência desses homens mostra que a solidão não é um obstáculo, mas uma bênção disfarçada. É o lugar em que o caráter é formado, a fé se renova e as diretrizes divinas são recebidas, o que, em última instância, faz sua mensagem ser ainda mais poderosa e autêntica. É fascinante observar como, ao longo da história, a solidão serviu de berço para grandes ideias e para a formação de líderes espirituais que mudaram o rumo da humanidade. Cada testemunho, do profeta solitário ao evangelista incansável, nos lembra de que o afastamento do mundo não é sinônimo de abandono, mas de preparação para um encontro transcendental com Deus. Nesse contexto, a solidão ergue-se como o cenário em que se escrevem as histórias de fé mais impactantes, nas quais o homem, ao se livrar do supérfluo, descobre no fundo de seu ser a força necessária para transformar sua realidade. E o que esses exemplos nos ensinam é que a verdadeira grandeza não depende da quantidade de amizades ou relacionamentos superficiais, mas da profundidade do relacionamento pessoal com o Criador. Os homens escolhidos demonstraram que, quando se afastam do barulho e se imergem na intimidade da oração e da meditação, podem alcançar níveis de sabedoria e força que os tornam capazes de liderar com uma visão clara e um coração cheio de convicção. A história, os relatos bíblicos e os testemunhos modernos convergem em uma verdade fundamental. A solidão é um presente que, embora difícil de aceitar, nos permite crescer e descobrir a verdadeira identidade que Deus depositou em nós. É nesses momentos de silêncio e profunda reflexão que se revelam as verdades ocultas, que se ouvem as palavras do Senhor e que se cultiva a coragem para cumprir o chamado divino. Por isso, ao revisitar os testemunhos de homens como Moisés, Elias, João Batista, Billy Graham, Bonhoeffer e São João da Cruz, percebemos que cada um deles, à sua maneira, escolheu abraçar a solidão como caminho para uma transformação que transcendeu o puramente humano. Esses exemplos não são meros relatos do passado, são faróis que iluminam o caminho dos que hoje enfrentam a tentação da superficialidade e da dependência do efêmero. Eles nos ensinam que, embora a sociedade nos incite a estar cercados de gente e a evitar o isolamento, há momentos em que a verdadeira intimidade só se alcança na companhia de Deus. Em última análise, o que esses testemunhos nos convidam a entender é que cada homem escolhido deve aprender a enxergar a solidão não como um vazio doloroso, mas como o espaço sagrado em que a verdadeira essência é forjada. Nesse retiro, nesse silêncio aparentemente absoluto, despertam-se as capacidades que nos tornam capazes de liderar, transformar e deixar uma marca indelével no mundo. Cada história de isolamento e de retiro espiritual é, na verdade, um louvor à fidelidade de Deus, a sua provisão constante e a certeza de que, mesmo nos momentos mais solitários, não estamos desamparados. A solidão torna-se o laboratório em que se forjam as virtudes que transformam a vida. A humildade, a perseverança, a sabedoria
e, sobretudo, a fé inquebrantável. Hoje, ao ouvir esses relatos, é importante lembrar que o caminho do homem escolhido não é fácil. Exige coragem para renunciar ao familiar, para enfrentar a tentação de se conformar com o conhecido e para abraçar a incerteza do futuro. No entanto, cada passo nesse trajeto, cada instante de isolamento, converte-se em um investimento de vida, em uma semente que, com o tempo, dará frutos de sabedoria e liderança. Em definitivo, os testemunhos e exemplos históricos de homens escolhidos nos mostram que, ao decidir caminhar sozinho, não se está renunciando à companhia, mas abrindo a porta para um relacionamento mais íntimo e profundo com o Criador. São histórias de transformação, de lutas internas e de vitórias espirituais que, apesar de suas aparentes dificuldades, nos lembram de que a solidão é o prelúdio de uma grandeza que transcende o terreno. Assim, ao mergulhar nesses relatos, aprendemos que cada experiência de isolamento é, na essência, um convite para descobrir quem realmente somos e qual é o propósito divino que nos foi confiado. E é precisamente nessa solidão, nesse silêncio, que rompe o ruído da vida cotidiana, que se cultiva o verdadeiro poder transformador da fé. Em conclusão, os testemunhos e exemplos históricos de homens escolhidos, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, ensinam que a solidão é muito mais do que um simples estado de isolamento. É o terreno fértil em que se semeiam as virtudes que fazem de um homem um verdadeiro líder espiritual, capaz de inspirar outros e de transformar o mundo com seu testemunho. Ao aprender com a vida de Moisés, Elias, João Batista, Billy Graham, Bonhoeffer, São João da Cruz e tantos outros, descobrimos que a solidão, embora desafiadora, é a chave que abre a porta para uma conexão mais profunda com Deus e para um destino extraordinário. Cada história, cada testemunho, nos convida a enxergar a separação não como castigo, mas como a oportunidade de experimentar uma renovação interior que só pode nascer do silêncio e da introspecção. E em um mundo que parece nos obrigar a estar constantemente conectados, esses relatos nos recordam que, para alcançar a verdadeira grandeza, às vezes é preciso se afastar, buscar refúgio na intimidade divina e permitir que a luz do Criador ilumine nosso caminho solitário. Que esses exemplos inspirem cada homem a valorizar o poder da solidão, a enxergar nela a possibilidade de crescer, de se transformar e, sobretudo, de cumprir o chamado que Deus colocou em seu coração. Pois, ao fim, é nessa jornada solitária que se descobrem as respostas mais profundas, que se forja a verdadeira identidade e que se começa a trilhar um destino que transcende o puramente humano. Esses relatos, cheios de coragem, fé e determinação, são um testemunho vivo de que, quando alguém se atreve a caminhar sozinho, abre-se a possibilidade de alcançar uma verdade que o barulho do mundo jamais poderia revelar. A solidão converte-se na tela em que Deus pinta sua obra-prima, e cada homem escolhido se torna instrumento para manifestar essa grandeza divina. Ao aprendermos com essas histórias, é fundamental recordar que o caminho solitário não é uma renúncia à vida em comunidade, mas uma preparação para contribuir nela de maneira mais plena e autêntica. É na solidão que descobrimos as verdades mais profundas, e é a partir desse conhecimento interior que podemos construir relacionamentos baseados na fé, na sabedoria e no amor verdadeiro. Que cada testemunho, cada exemplo histórico, seja fonte de inspiração para aqueles que se sintam tentados a abandonar o caminho por medo do isolamento. Lembre-se sempre de que a verdadeira companhia não se mede pela quantidade de amigos ou relacionamentos, mas pela qualidade da conexão com o Criador. E que, no silêncio da solidão, se encontra a força que transforma, renova e dá sentido à vida. Assim se encerra este percurso pelos testemunhos
e exemplos históricos de homens escolhidos. Um caminho marcado pela solidão, que, longe de ser um obstáculo, revela-se o prelúdio de uma transformação divina. Que esses relatos o motivem a abraçar a solidão com a confiança de que, a cada passo, Deus está com você, guiando-o e preparando-o para um destino que transcende o comum. Que a inspiração desses testemunhos o impulsione a buscar a intimidade com o Criador, a encontrar no silêncio a força necessária para enfrentar desafios e a descobrir, em cada momento de solidão, o poder transformador de uma fé verdadeira e profunda. Agora, como podemos aplicar tudo isso à nossa própria vida? A resposta está na reflexão e na ação. Cada um de nós passa por momentos em que se sente sobrecarregado pelo barulho do mundo e por relacionamentos que, às vezes, nos impedem de avançar em nosso caminho espiritual. É nesses momentos que devemos nos perguntar: estou disposto a abraçar a solidão como ferramenta de crescimento? E é aqui que entram exercícios práticos que podem ajudar a aprofundar nosso relacionamento com Deus. Dedicar tempo diário à oração, manter um diário espiritual para registrar reflexões e buscar momentos de silêncio para meditar na palavra são hábitos que, embora simples, têm o poder de transformar nosso interior. Também é importante reconhecer que a solidão, em alguns casos, pode gerar insegurança ou medo. Contudo, a chave está em lembrar que não estamos sozinhos. Deus está sempre presente, pronto para suprir o que falta e para nos guiar até o propósito que Ele tem para nós. Assim como os grandes líderes que trilharam esse caminho, devemos aprender a enxergar em cada momento de isolamento uma oportunidade de crescimento, de purificação do nosso coração e de fortalecimento de nossa fé. Nesse sentido, é vital perguntar-se constantemente: do que realmente preciso para seguir em frente? Estou disposto a deixar para trás o que me prende ao familiar para abraçar a transformação que Deus tem preparada? Essas perguntas, embora desafiadoras, são o primeiro passo para converter a solidão em uma aliada poderosa em nosso caminho espiritual. Chegados a este ponto, é importante parar e refletir sobre tudo o que compartilhamos. Vimos que a solidão não é sinônimo de abandono, mas o terreno sagrado em que se cultiva a fé, se fortalece o caráter e se forja o verdadeiro chamado. Quando um homem escolhido decide caminhar sozinho, não se trata de rejeitar o amor ou a companhia dos outros, mas de abrir um espaço em sua vida para receber a voz do Criador sem distrações. Essa escolha, aparentemente dura, converte-se em uma ferramenta poderosa de transformação interior. Quero convidar você, caro amigo, a que reserve um momento e pense em sua própria vida. Já sentiu alguma vez esse vazio ou a sensação de que, em meio à multidão, falta algo essencial? Muitas vezes, em nosso mundo hiperconectado, acreditamos que ter muitos relacionamentos, estar sempre acompanhado ou receber a aprovação de outros é garantia de felicidade. Porém, o que a história dos homens escolhidos e a sabedoria das Escrituras nos mostram é que a verdadeira plenitude está na intimidade com Deus. E essa intimidade, na maioria das vezes, é cultivada no silêncio, naqueles instantes em que você se permite estar sozinho e abrir seu coração à orientação divina. Imagine, por um instante, Moisés, Elias ou João Batista. Esses homens, em sua caminhada, retiraram-se para lugares onde a única voz que podiam ouvir era a de Deus. Não se trata de um isolamento imposto ou de uma solidão dolorosa, mas de um retiro voluntário, no qual escolheram afastar-se do barulho do mundo para se reconectar com o essencial. Do mesmo modo, líderes contemporâneos como Billy Graham encontraram na solidão o espaço para renovar seu compromisso e descobrir o propósito que Deus havia colocado em suas vidas. Eles compreenderam que, embora os relacionamentos humanos possam oferecer consolo, nenhuma companhia se compara à certeza de ter o Senhor
como amigo verdadeiro. Hoje, quero que você entenda que, se em algum momento se sentiu só ou afastado, isso não deve ser interpretado como sinal de fracasso, mas como uma oportunidade de crescer. A solidão é o presente que Deus nos oferece para limparmos o que nos impede de ver claramente a direção que Ele tem para nós. Cada vez que você se sentir sozinho, na verdade, está diante da chance de ouvir, de meditar, de orar e de encontrar respostas que o barulho do dia a dia pode ocultar. É nesse espaço de silêncio que a sabedoria divina se faz presente, guiando você rumo a uma vida com propósito. Permita-me dizer algo. Não há nada de errado em estar só. Na verdade, é nesses momentos que a alma se liberta de amarras e preconceitos, em que as preocupações superficiais se dissipam e o que realmente importa fica evidente. Quando você escolhe caminhar sozinho, abre-se a possibilidade de ser transformado pelo fogo purificador do Espírito, de descobrir talentos e forças que jamais imaginou possuir e de se preparar para o grande propósito que Deus traçou para você. Pense no processo natural de uma semente. Primeiro, ela se enterra na terra, cercada de escuridão e de aparente inatividade. Mas é nesse mesmo silêncio que começa a germinar e a crescer até se tornar uma planta robusta, capaz de dar frutos abundantes. Do mesmo modo, sua vida pode experimentar uma transformação profunda quando você se permite ficar sozinho com seus pensamentos e com a voz de Deus. Sei que a ideia de se afastar dos relacionamentos e do apoio dos outros pode parecer contrária à natureza humana, que sempre anseia por companhia e validação. Mas convido você a perceber a diferença entre a companhia superficial e a comunhão verdadeira. Enquanto a primeira se baseia em conexões temporárias e na busca de aprovação externa, a segunda se apoia na relação íntima com o Criador. A companhia de Deus é eterna e não depende das circunstâncias mutáveis da vida. Quando você se afasta do barulho, tem a oportunidade de reencontrar sua essência, de descobrir quem realmente é e qual o propósito que lhe foi confiado. E é exatamente essa clareza interna que lhe permitirá liderar, inspirar e transformar aqueles ao seu redor. Reflita sobre os testemunhos de quem trilhou esse caminho. Cada história de solidão na qual se depositou a fé, cada momento de retiro em que se ouviu a voz de Deus, é um testemunho vivo de que a transformação interior exige um espaço de intimidade com o Criador. Lembre-se de Billy Graham, que em meio às suas extensas viagens e responsabilidades, optava por se retirar para momentos de oração e meditação. Seu ministério não era fruto apenas da exposição pública, mas desses momentos de solidão em que sua alma se renovava e sua visão se tornava mais clara. Seu exemplo nos mostra que, embora o caminho possa parecer solitário ou mesmo doloroso, é justamente esse retiro que o prepara para coisas grandes. Agora, pergunto-lhe diretamente: você está disposto a abraçar a solidão como parte de seu caminho espiritual? Talvez seja difícil para você deixar de lado a ideia de que estar acompanhado é sinônimo de felicidade. A verdade é que muitas vezes a verdadeira companhia encontra-se na presença de Deus. Imagine que cada instante em que você fica sozinho é um investimento em seu futuro, em seu crescimento e na descoberta de um propósito que transcende o imediato. Não se trata de renunciar aos relacionamentos, mas de aprender a discernir quais o aproximam da verdade e quais, ao contrário, o afastam do essencial. Convido você a que, a partir de hoje, dedique um tempo para estar consigo mesmo. Desligue o barulho, desconecte-se do mundo virtual e busque aquele cantinho de silêncio em que possa abrir seu coração. Sente-se, respire e pergunte a Deus: qual é meu propósito? Do que preciso me desfazer para avançar em direção à missão que me confiaste? Permita-se essa pausa, pois nela você descobrirá que a solidão não é um castigo,
mas uma bênção disfarçada. É o momento em que seu interior se alinha com a verdade divina e nesse alinhamento se forma a base sólida para uma vida de fé autêntica. Além disso, encorajo você a transformar esses momentos de retiro em hábitos diários. Talvez no início seja difícil desconectar-se das exigências do mundo, mas você verá que, com o tempo, esse hábito se tornará uma fonte inesgotável de sabedoria e força. Estabeleça um horário para a oração, para a meditação na palavra, para escrever seus pensamentos e simplesmente para estar em silêncio. Esses pequenos atos que podem parecer insignificantes somados têm o poder de transformar sua vida. Convido você a enxergar a solidão como ferramenta de crescimento, uma forma de descobrir em seu íntimo a voz que o guiará em cada decisão. Não se deixe pressionar por uma sociedade que valoriza a inércia e a conexão constantes. É normal sentir a tentação de preencher esses momentos com distrações, mas lembre-se, o que realmente importa é a conexão com sua alma e com Deus. É nesse silêncio, nessa solidão escolhida, que se cultiva a verdadeira fortaleza. Pense no processo criativo dos grandes artistas e escritores, que muitas vezes confessaram que suas melhores ideias surgiram em momentos de isolamento. Se eles podem encontrar na solidão a centelha da inspiração, imagine o que você pode descobrir ao se permitir estar sozinho com seus pensamentos e com a voz do Criador. Sei que pode parecer desafiador e que talvez surjam medo ou incerteza ao iniciar essa jornada, mas garanto que cada passo, cada instante em que você optar por afastar-se do barulho, é um passo em direção a uma versão mais plena e autêntica de si mesmo. Quando se sentir só, lembre-se de que não está sendo abandonado. Está sendo convidado a um encontro profundo com a verdade, a descobrir capacidades que Deus plantou em seu interior. Cada desafio enfrentado nesse retiro é, na realidade, uma oportunidade de crescimento, de ultrapassar limites e de se preparar para um destino que só se revela na intimidade com o Senhor. Nessa jornada, é fundamental apoiar-se nas Escrituras e nos ensinamentos daqueles que trilharam esse caminho antes de você. Leia a palavra com o coração aberto, medite em cada versículo e permita que suas mensagens penetrem sua alma. As palavras de Isaías, de Mateus, de João e de tantos outros lembram que, embora o caminho possa parecer solitário, Deus está sempre ao seu lado. É nessa verdade que reside a segurança de que você jamais caminhará completamente desamparado. Agora, visualize-se em um processo de transformação pessoal. Imagine aqueles momentos em que, no meio do silêncio, você sente que algo desperta em seu interior. Essa sensação de renovação, essa paz que invade seu ser, é a evidência de que a solidão cumpriu sua função. A cada dia, ao dedicar um tempo para ficar a sós, você estará investindo em seu futuro, na clareza de suas metas e no fortalecimento de sua fé. E embora inicialmente possa sentir falta de companhia, verá que, com o tempo, essa solidão tornar-se-á sua maior aliada. É importante perceber que esse chamado à ação não é um convite a se isolar completamente do mundo, mas a discernir quando e onde é necessário afastar-se para poder ouvir a voz de Deus. Aprenda a identificar os momentos em que o barulho o impede de avançar e tome a decisão de se retirar, ainda que sejam apenas alguns minutos por dia. Com o tempo, esses momentos de retiro se somarão e formarão um caminho sólido para uma vida cheia de propósito e clareza. Quero também lembrar que esse processo de caminhar sozinho não é exclusivo de quem se considera líder ou homem de fé notável. Cada pessoa, em seu interior, tem um chamado divino e a capacidade de transformar sua vida. Talvez hoje você sinta que precisa da companhia dos outros para se sentir completo, mas asseguro que a verdadeira plenitude se alcança quando se aprende a desfrutar de sua própria presença e a confiar inabalavelmente na orientação de Deus.
Não importa se no começo é incômodo ou se o medo da solidão o invade. O importante é saber que cada instante de retiro é uma semente que, com o tempo, florescerá em uma vida repleta de sabedoria e força. Agora, convido você a tomar a decisão consciente de abraçar a solidão, não como castigo, mas como oportunidade de aprofundar seu relacionamento com o Criador. Permita-se esse espaço para meditar, orar, escrever suas inquietações e buscar respostas no silêncio. À medida que você for adotando esse hábito, notará que sua mente se clareia, seu coração se fortalece e seu espírito se alinha com o propósito divino. E lembre-se, caro amigo, de que embora o caminho possa parecer solitário, a cada passo e a cada instante de silêncio, Deus o acompanha e o guia até um destino que transcende o comum. Imagine acordar a cada dia e dedicar alguns minutos ao silêncio, fechar os olhos e ouvir a voz do seu interior. Deixe que essa voz fale de seus sonhos, de seus medos e daquilo que você realmente deseja. Permita-se ser vulnerável e honesto consigo mesmo, sabendo que é nessa sinceridade que se encontra o primeiro passo para uma transformação genuína. E quando sentir que as dúvidas ou o medo o invadem, lembre-se das palavras daqueles grandes homens que caminharam sozinhos antes de você. Lembre-se de Moisés, de Elias, de João Batista, de Billy Graham, de Bonhoeffer, de São João da Cruz e de tantos outros que, em sua solidão, encontraram a força para enfrentar os maiores desafios e para deixar uma marca inesquecível na história da fé. Este chamado à ação também é um desafio. O desafio de enxergar além do imediato e de confiar em que cada momento, por menor que pareça, tem um propósito. Talvez hoje você se sinta tentado a preencher o vazio com barulho, com conversas vazias ou distrações superficiais. Mas convido você a, pelo menos por uma vez, dar-se a oportunidade de simplesmente estar. Estar em silêncio, em solidão, ciente de que nesse espaço se encontra a verdade que você tanto busca. Deixe que a quietude o envolva, e nesse retiro descubra respostas que o barulho do mundo jamais lhe permitiria encontrar. Não permita que o medo da solidão o impeça de vivenciar uma das maiores bênçãos que Deus tem reservadas para você. A solidão, longe de ser um estado negativo, é o momento em que você se torna mais consciente de quem realmente é e de qual é o destino que o aguarda. Cada lágrima, cada silêncio e cada instante de introspecção são presentes que o preparam para uma vida cheia de significado e propósito. É nesse processo de transformação interior que se forja a grandeza de um homem escolhido, capaz de liderar com humildade, sabedoria e um coração aberto à vontade divina. Então hoje, eu o convido a dar esse primeiro passo. Desligue as distrações, afaste-se um pouco do barulho da vida cotidiana e conceda-se alguns momentos para estar consigo mesmo. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra, a escrever seus pensamentos e a meditar em silêncio. Permita-se experimentar a paz que vem de saber que na solidão Deus está presente, pronto a preencher cada vazio e a orientar cada um de seus passos. E enquanto avança nesse caminho, não deixe de compartilhar sua experiência. Muitos se identificarão com suas inquietações, e seu testemunho pode ser a luz que lhes mostre o valor de caminhar sozinho. Partilhe com amigos, em redes ou em encontros de fé, essas pequenas vitórias que se obtêm ao reencontrar sua própria essência. Sua história, por mais simples que pareça, pode inspirar outros a buscar na solidão a oportunidade de crescer e de descobrir seu verdadeiro propósito. Lembre-se de que a transformação não é imediata. É um processo, um caminho longo e, às vezes, árduo, em que cada passo conta. Aceite que haverá dias de dúvida, momentos em que você se sentirá perdido ou até tentado a retornar ao familiar. Mas, nesses instantes,
Descanse na certeza de que cada prova é uma chance de fortalecer sua fé e de prepará-lo para o que Deus planejou para você. A solidão é esse ateliê espiritual no qual se trabalham e se polem as virtudes que farão você brilhar em meio à escuridão. Para finalizar, gostaria de deixar estas palavras. Caminhar sozinho é um privilégio para aqueles destinados a descobrir a verdade no mais profundo de seu ser. Não se trata de um caminho solitário por simples solidão, mas de uma trilha em direção a uma vida repleta de propósito, clareza e uma conexão íntima com Deus. Ao tomar a decisão de se afastar do barulho e buscar no silêncio a voz divina, você investe em si mesmo e em seu futuro espiritual. Está dizendo que valoriza a qualidade de sua relação com o Criador acima da quantidade de relacionamentos passageiros e da aprovação de um mundo que, frequentemente, não compreende a profundidade do seu chamado. Convido-o, pois, a abraçar esse caminho com determinação e de coração aberto. Que a cada dia você se aproxime um pouco mais da essência de seu ser e da vontade que Deus tem para você. Que encontre na solidão a paz e a força necessárias para encarar os desafios e que, por meio de sua transformação, possa iluminar o caminho de quem ainda busca a verdade em meio ao caos. Este é o seu momento. Este é o chamado à ação que o convida a abandonar as distrações e a imergir em um processo de autoconhecimento e renovação. Nada é mais poderoso do que um homem que, em meio à solidão, encontra a luz de Deus e permite que essa luz transforme cada aspecto de sua vida. Caminhe sozinho, mas não se sinta desamparado, pois em cada passo, em cada instante de silêncio, Deus o acompanha e o conduz a um destino que transcende o comum. Assim, levante-se a cada dia com a determinação de buscar esse encontro íntimo com o Criador. Faça da solidão sua aliada, seu espaço sagrado de reflexão e crescimento. E quando o caminho parecer difícil, quando sentir que o peso do isolamento é grande, lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de descobrir a grandeza que Deus plantou em você. Confie que ao final dessa estrada, perceberá que a solidão foi o melhor investimento que pôde fazer, pois o preparou para cumprir um propósito eterno e transformador. Hoje, faço-lhe o chamado para ser corajoso, para ser forte e para não temer a solidão, pois é nessa solidão que se oculta a voz que lhe dirá: você é meu escolhido, e em você coloquei uma missão que mudará o mundo. Guarde esta mensagem em seu coração. Abandone, ao menos por um instante, as distrações do mundo e mergulhe no silêncio que só Deus pode preencher. Permita-se ser moldado por essa experiência e confie que, passo a passo, ela o levará a uma vida de profunda realização e paz interior. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar da verdade. Que cada manhã seja o início de um tempo de retiro e de comunhão com você mesmo e com Deus. E quando olhar para trás, verá que cada instante de solidão foi uma semente que floresceu em uma grande obra, em uma transformação que só o amor divino poderia realizar. Que este chamado à ação o inspire a tomar as rédeas de sua vida espiritual, a buscar aquela conexão que transcende o temporário e a viver com a certeza de que, ainda que caminhe sozinho, jamais estará desamparado. A companhia do Senhor é constante, e em cada momento de retiro se oculta o potencial de uma revolução interior que o transformará e, ao mesmo tempo, impactará todos que estiverem ao seu redor. Com todo o meu coração, convido você a dar esse passo decisivo. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas. O momento é agora. Abrace a solidão, confie na orientação divina e deixe que cada instante de silêncio aproxime você da verdade que tanto procura. Pois, em última análise, a transformação começa quando você decide que sua companhia mais importante será a do Senhor. Este chamado à ação é um convite para deixar de temer a solidão
e para vê-la como a porta de entrada para uma vida cheia de significado e propósito. É o desafio de confiar que, embora o mundo o empurre a buscar validação em relacionamentos superficiais, a verdadeira força e a paz se encontram na intimidade com Deus. Cada momento em que você escolher se retirar para escutar, meditar e orar, será um passo firme rumo à realização de seu destino divino. E quando chegar o momento de olhar para sua trajetória, descobrirá que esses instantes de solidão foram os que o formaram, transformaram e fizeram de você o homem escolhido que é hoje. Não deixe passar a oportunidade de transformar sua vida. Abra seu coração, busque o silêncio e permita que a voz do Criador o guie em cada passo desse caminho. Porque, no fim das contas, caminhar sozinho é o caminho para a verdadeira liberdade e para a concretização do propósito eterno que Deus reservou a você. Que cada palavra desta mensagem o impulsione a agir, a enxergar a solidão não como um fardo, mas como a bênção que abre as portas para uma transformação profunda. Que em cada silêncio você encontre clareza e em cada passo solitário a companhia inabalável do Senhor. Este é o seu momento de brilhar, de descobrir a verdade e de cumprir o chamado divino que lhe foi designado. Siga em frente, caminhe sozinho e descubra a grandeza que o espera.